bem-vindos então à segunda parte do Desmistificando a Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre o ego e sobre o trivium. E também começar um pouquinho do assunto sobre o terceiro vídeo também. Então, sem muitas delongas, vamos começar já essa parte sobre o ego. O ego é um dos principais fatores causais que acaba acarretando no despertar de um ser, no indivíduo. Ele é o compreendimento sobre o ego, ele acaba ajudando o ser a despertar, porque ele vai acabar se desprendendo disso. Não se livrando do ego, porque o ego é uma coisa necessária, o ego é uma parte de você, mas compreendendo isso te leva lá. Então, o ego nada mais é do que um mecanismo que o corpo possui para guiar a gente a fazer as coisas certas, as coisas físicas certas, coisas mecânicas, como por exemplo, eu tenho que levantar esse copo aqui para beber ele, e não a outra pessoa tem que levantar esse copo para eu beber ele, sou eu que tenho que fazer. Então o ego é uma função biológica, ele é necessário para a vida, né? Só que se o ego deixar de ser uma função para ele se tornar o que controla o corpo e a mente, aí nós vamos ter dois tipos de visão, dois tipos de pensamento que acarretam desse tipo de pensamento. O primeiro tipo de pensamento, o primeiro tipo de visão que a pessoa vai ter com o ego aflorado é a identificação com o ego. A identificação com o ego, ela significa que você se identifica com as coisas que você desempenha no papel, no mundo físico, com as coisas como, por exemplo, o seu trabalho, ou o seu status social, o país que você mora, entendeu? É uma pessoa assim que diz, eu sou um médico, né? Eu sou o meu status social, eu sou americano, entendeu? Quando alguém lhe pergunta quem você é, você responde, eu sou o meu trabalho, eu sou o meu status social. Não responde isso, né? Então, o que faz... Você tem que entender que você faz esse trabalho no mundo físico, você tem esse status social, mas o que você realmente é não são essas coisas. Quando você se identifica com esses papéis, né, com a profissão, etc., com o ego, você começa a desenvolver certas correntes, né, certos pensamentos que te deixam preso a certas modalidades de crenças, certos pensamentos, uma prisão mental, a gente pode chamar assim. Isso acaba interrompendo o seu desenvolvimento, né, da sua consciência como indivíduo, porque você entendeu que a gente realmente é diferente do que o teu ego quer que você seja, entendeu? Então muitas pessoas acabam se identificando tanto com o trabalho, tanto com o seu status social, que elas realmente acham que elas são apenas o seu trabalho. Eu sou um médico, daí a pessoa vive por esse padrão, mas ela esquece realmente o que ela é, e não qual que é o papel que ela desempenha aqui nesse mundo físico. Aí o segundo tipo de pensamento que tem é a prisão do ego. A prisão do ego ela é diferente, ela leva a pessoa a outro tipo de pensamento e ação. Se você se você for totalmente preso no ego, você vai exercer esses dois tipos de pensamentos. Você vai ser uma pessoa que tá presa na prisão do ego e se identifica com o ego. Mas a prisão do ego é diferente. Ela é quando você pensa que você já descobriu tudo que tinha para saber, ou que a coisa que você sabe, né, não tem mais nada para você saber dela. Você já chegou no fundo ali do negócio. E também ele gera um outro pensamento, que é o pensamento de eu não quero saber. Entendeu? Independente do que seja, eu não quero saber. Isso é uma prisão mental do ego. Por que é uma prisão? Por que isso é um acarretado desse tipo de pensamento? Porque quando você está preso numa crença, numa modalidade de crença, você não abre os olhos para ver as coisas do outro lado. Então você fica muito... Isso você tá, por exemplo, num pensamento extremamente religioso, né? A pessoa que é muito religiosa e tal, ela vai ter sempre esse pensamento preso, e ela não vai conseguir ver para a esquerda nem para a direita, ela vai conseguir só ver aquele meio dela ali que ela está presa. Essa é a prisão. Então é o tipo de pensamento que mantém as pessoas ignorantes, e através dessa ignorância, dessa ingenuidade, né, a gente pode chamar, é gerado um medo que acaba calcificando mais ainda a pessoa nessas crenças, e ela acaba não indo atrás da informação que está disponível, porque ela se identifica muito com a verdade relativa dela. A gente falou já aqui que a verdade é relativa. Por que dessa verdade relativa? Sendo que a verdade é absoluta. Então, nesse estado mental, a pessoa ela não passa por muitos processos lógicos e intuitivos, né? Ela só admitiu certas coisas como se ela fosse uma criança. Isso faz com que a pessoa tenha dificuldade para admitir que ela estava errada perante aquelas outras coisas lá, as crenças que ela tinha,
e até mesmo sobre o seu entendimento sobre a vida, né? Então, isso faz com que ela seja mantida presa nesse estado mental que não aprende nada novo, porque é muito conveniente a pessoa ficar nesse estado mental da verdade relativa e do ego, se identificando com esse tipo de coisa. Agora, no nível de consciência que a gente chega, que o ocultista branco ou o ocultista negro chega hoje em dia, comparado com o nível de consciência que a gente tinha antigamente, nesse período todo de aprendizado, nesse período todo de dissolver as crenças, né? Todo mundo que já passou por esse processo sabe que a gente já teve que admitir que estava errado diversas vezes, mais de 100 vezes, se duvidar. Então a gente tem que estar sempre apto, tem que estar sempre apto a tipo admitir que você pode estar errado para você poder buscar a verdade concreta e verificável, porque se você não tomasse essa primeira etapa de você admitir que você está errado, né, você não vai chegar lá. Então eu mesmo já admiti que estava errado muitas vezes para poder chegar onde eu estou hoje. E se duvidar, ainda tenho que admitir que eu vou estar mais errado várias vezes ainda até chegar no fim da vida. Então, estar desperto não significa excluir o ego, sim saber lidar com ele. Como eu falei, não adianta você querer excluir ele porque ele é parte de você. Então você tem que deixar ele tomar conta do corpo e da mente para que você esteja sempre apto a novas ideias, aprender como tudo realmente é, ao invés de a gente ser enganado e ficar correndo em círculos, círculo atrás do próprio rabo, sem achar nenhuma resposta. Então, um ser desperto, ele exercita a mente e o coração. E esses dois conceitos são básicos para se conseguir ver com clareza. Esses dois conceitos são o discernimento e o julgamento. O discernimento e o julgamento não são nada mais que a nossa habilidade de distinguir a realidade da ilusão. Então, a nossa habilidade que a gente tem dentro de nós de procurar, de poder saber a verdade. Conseguir olhar para as coisas e julgar elas, né? É o que dá pra gente um entendimento sobre elas. Então, se você quiser tirar o julgamento de uma pessoa, é basicamente como você falar para ela parar de pensar, né? Então, através do julgamento, do discernimento, você descobre se essas coisas, as coisas da vida, as coisas que você estuda, são apresentadas para você, se elas são baseadas em leis morais ou não, se elas vão trazer o bem para você, o bem para todo mundo ou não. Então, esses dois conceitos, essas duas habilidades, o discernimento e o julgamento, eles são tipo o nosso sistema de navegação. É como se a gente pesasse as coisas na balança para tomar as decisões. Por isso que eu botei uma balança aí nessa foto. Então, o discernimento e o julgamento são etapas de pensamento que podem ser chamadas de filtro de percepção, né? Se seu filtro está ligado, você vai conseguir tirar o melhor da situação apresentada ou vivida por você ou por outra pessoa. Agora, se você está com os filtros desligados, é muito provável que você vai acreditar em qualquer coisa, né? Como eu falei, você vai ser igual uma criança, não vai ter teu filtro desligado, porque é igual o teu antivírus, você não vai ter teu antivírus ligado lá e vai entrar muita coisa, você não vai conseguir filtrar nada. Então, como um computador sem antivírus, muita coisa entra, você não filtra nada, baseado na verdade, na lei natural e na intuição e no processo lógico. Isso vão fazer que dentro do teu computador, ou seja, no teu cérebro, né, não seja não nada relacionado com o que a realidade realmente é, e sim com coisa que foi enfiada ali, que é pura besteira, puro lixo. Então, você não exercer essas duas habilidades que você tem, é igual você ser que nem uma criancinha, que tudo que é empurrado, a criança faz o download lá pra mente, segura na mente, e se ela não tiver um filtro, que geralmente nessa idade, quando você tem 5 anos, são os pais, imagine o que essa criança vai se tornar, se tudo que ela for enfiado na cabeça ela acreditar, entendeu? Então é isso que os controladores, as pessoas que controlam o mundo, nesse presente momento, é isso que eles querem, que você mantenha teus escudos abaixados, teu processo lógico, que é o discernimento e o julgamento, que você não exerça isso, né? Se você tiver teu escudo ativado, que é você exercer o discernimento e o julgamento, você vai chegar num outro nível de percepção. Esse propósito deles de manterem esse tipo de pensamento do mundo é totalmente ligado ao relativismo moral, que a gente vai ver mais pra frente, que tem a ver com que você achar que a moral é relativa, né? Ou a verdade também é relativa.
Então eles costumam falar para as pessoas que você não deve julgar. Na New Age, aquele movimento que eu acabo falando aqui um pouco, que é o movimento da nova era, eles ensinam isso, que você não deve julgar. Se você não julgar, como é que você vai saber se a coisa é boa ou não? Entendeu? Você tem que ter um senso moral para você saber julgar, e eles não ensinam o senso moral, né? E as pessoas não foram atrás das leis naturais para saber o que é certo e o que é errado, né? Então, é basicamente como se você desligasse o teu processador do computador. Você abre lá o computador, tira o processador. O que vai fazer o computador? Vai fazer nada. Vai entrar só besteira nele e você não vai saber nada, não vai processar nada do que entrou. Então você vai ser igual um computador sem processador, né? Não existe nada. Você não aproveita nada. A gente consegue ver aqui nessa imagem qual que é o processo do computador. Então, em inglês é input, aí process e output. Aí em português é entrada, processo e saída. Então a gente vai estudar isso no Trivium. É basicamente um processo como o ser humano trabalha também. Vai entrar a informação, você vai processar a informação e o teu comportamento, que é a saída, é o que representa o tanto de conteúdo que você deixou entrar e foi capaz de processar. A gente vai ver isso um pouco mais pra frente. Então, o discernimento e o julgamento são necessários para que a gente possa processar essa informação que a gente já está adquirindo até agora, né, nos estudos. Se você não conseguir se basear em alguma coisa para você distinguir se é certo ou errado, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então essas habilidades fazem a gente ser capaz de distinguir qual que é a ação correta da errada na vida e para o próximo, para a pessoa próxima também, tirar o sentido de toda a informação que a gente adquiriu e como aplicar ela na nossa vida, que seria o output, né, a saída. Agora, nós vamos entrar numa parte do conhecimento que é conhecida como Trivium. Alguns de vocês podem conhecer, alguns não. É uma parte do ensino que era ensinada nas universidades da Idade Média, e ela é baseada em gramática, lógica e retórica. O Trivium, né? Tem o Quadrivium também, que é baseado em outras coisas. Mas o Trivium é baseado em gramática, lógica e retórica. E essas três disciplinas elas eram ensinadas com o intuito de fazer com que o indivíduo se tornasse um indivíduo mais crítico, mais pensante, que fosse capaz de reconhecer padrões, aprender esses padrões, estudar sobre eles e talvez ensinar eles se fossem relacionados com a verdade, porque o Trivium foi criado para se chegar na verdade. Então, a gramática era para digerir o conteúdo, a lógica para processar o conteúdo e a retórica como forma de você expressar o conteúdo. Se vocês não conhecem o que é retórica é a forma de você expressar com as palavras, a forma de você argumentar, você pode chamar assim também, é a argumentação. Então, essa imagem aqui, a próxima imagem, essa imagem aqui é muito, muito poderosa, essa imagem aqui é uma das imagens mais fortes que tem, porque ela realmente explica por que a gente está onde a gente está hoje. Ela demonstra no que a nossa realidade manifesta aqui. A nossa realidade é baseada e também explica o porquê dela ser assim como ela é. Então, essas etapas aqui são conhecidas como as etapas para você... São as etapas do Trivium, só que elas são etapas que fazem você chegar em vários lugares, como no porquê que a realidade é desse jeito, no porquê que o indivíduo se comporta desse jeito, como que o indivíduo se comporta do jeito que se comporta, né? E como você pode fazer o indivíduo se comportar do jeito que você quer que ele se comporte. Então, a primeira etapa era o conhecimento, ou a falta de. Isso tem que estar bem expresso ali, eu deixei ali escrito. Então, é o conhecimento ou a falta de conhecimento. Ou seja, essa etapa ela é toda a informação disponível no mundo para o indivíduo. Tudo que ele é capaz de conhecer, né? Essa etapa constitui a fundação das outras etapas, porque ela é baseada no tanto de informação que você consegue digerir, tanto de informação que você foi capaz de conseguir através do teu esforço, ou que foi te apresentada, né? Que você pode desenvolver ou não nas próximas etapas do pensamento. Então, a falta de conhecimento, né, que é a falta de ali, gera um resultado muito diferente do que é do real conhecimento, né? A falta de conhecimento é a ignorância, e ela gera uma realidade parecida com o que a gente vive hoje. Então, o ser humano não é muito esperto, muito inteligente, muito intuitivo. E ela é baseada nessa quantidade de informação que você foi capaz ou não de digerir, né? Tanta informação que você foi capaz ou não de ir atrás. Então, a gente chega na segunda etapa,
baseado nesse tanta informação que você foi capaz de ir atrás ou não, ou de digerir ou não, que é o entendimento. Se você não formar uma fundação forte, né, no conhecimento ali e baseada na verdade, você já pode imaginar como que a segunda etapa vai ser, né, que é o entendimento sobre, você vai entender a mentira dele e vai propagar ela, provavelmente. A etapa do entendimento ela é baseada na tua habilidade de processar toda essa informação que você digeriu, baseada no intelecto, no teu processo lógico, certo? Então, a etapa do entendimento, ou a falta de entendimento, no caso, é baseada na sua habilidade de processar toda essa informação que você foi capaz de conseguir até agora. É algo feito pela mente. Esse é um dos motivos de que quem controla o mundo adora manipular esses dois estágios, a informação e o processo. Que se você pegar a informação disponível no mundo e você esconder ela, você atrapalhar o tanto de informação que é disponível para as pessoas, certo? Você deixar o tanto de informação ou mentira ou coisa que não importa, as pessoas vão ter um nível de informação, um nível de conhecimento muito chulo, e o que elas vão conseguir processar é aquele lixo que elas foram capazes de adquirir ali porque foi empurrado para todo mundo, certo? Então a pessoa, eles adoram controlar o mundo através desses dois estágios, certo? Então o processo de decisão, né, com o relativismo moral e essa baboseira New Age aí, é o que cria essa confusão mental de qual que é a verdade. Tantas crenças, tantas morais, tantas verdades espalhadas por aí que a pessoa já não sabe nem por onde começar mais. Então, o importante dessa etapa aqui é o processamento dessa informação que o indivíduo conseguiu adquirir. Entendeu? Entender que toda essa informação, entender o que ela significa, descartar o descartável e manter o que ressoa com a verdade e as leis naturais. O terceiro processo é a retórica no Trivium, que é a capacidade de você se expressar. Ela é a sabedoria, como eu já citei em outros vídeos, a sabedoria é o que você faz com o seu entendimento, não é? A sabedoria não é você ser esperto. O entendimento é você ser esperto, agora a sabedoria é você agir no mundo físico. Então esse estágio é relacionado com o seu comportamento no mundo físico, como vocês podem ver na imagem lá, né? Comportamento humano. Depois que você adquire essa informação, processa essa informação, isso leva você a ser um pensador mais crítico, que já não faz as coisas simplesmente por fazer. Você pensa antes de fazer. Você é uma pessoa que não faz mais as coisas naquele flight or fight, que é tipo ação, reação. Então, se você tem a falta de informação, isso resulta numa falta de processo lógico, que obviamente o seu comportamento no mundo físico não vai ser 100% do que poderia ser. Faltou informação, você não conseguiu processar, então a terceira etapa, que é o comportamento, não vai ser 100%. Né? Então, se você pensar no ser humano novamente como um computador, que é capaz de adquirir informação, guardar e excluir informação, esses três processos, né, que são o input, o process e o output, você vai ver que se a pessoa botar lixo ali na informação, ela vai processar lixo, e daí o comportamento que seria o comportamento do computador vai ser um comportamento de um computador com vírus, um computador que não processou nada direito, que não tem uma fundamentação baseada numa coisa real, e sim em mentiras, falácias, certo? Então, se alguém quer controlar o resultado das ações que tem no mundo, da sociedade, você só precisa controlar o comportamento humano. Se você quer criar uma sociedade agressiva e ignorante, você vai controlar o primeiro estágio, que é a informação disponível, e daí tudo vai virar uma meleca só. A pessoa vai ter uma crença baseada numa mentira, ela vai processar essa crença mentirosa e ela vai ter um comportamento baseado nessa crença mentirosa. Essas são as etapas desses quadrinhos ali, né? E a quarta etapa é o resultado manifesto na nossa realidade física, ou seja, o porquê que a sociedade é hoje em dia. Ali no quadrinho eu coloquei, como vocês podem ver, que é da ordem ou caos, porque dependendo do que se tiver a falta de informação, falta de processo, falta de sabedoria, você vai ter o caos gerado, e do contrário você vai ter a ordem gerada. Então a quarta etapa é a manifestação da realidade, o que se torna manifesto no nosso mundo, e é um agregado baseado nessas três etapas do Trivium.
Você pode ter a ordem gerada, né? Se todas as etapas fossem atravessadas e entendidas baseadas na verdade, ou você pode ter o caos gerado se você controlar o nível de informação disponível, causando a falta de conhecimento, que gera falta de processamento e um comportamento falho do ser humano por não entender nenhum desses processos e nem a realidade como ela realmente é. Então as qualidades da sociedade elas vão ser representadas pelo composto de todas essas etapas do indivíduo. Se falta mais informação para a maioria, que é o nosso caso hoje em dia, as qualidades da sociedade vão ser de uma sociedade ignorante, ingênua e facilmente escravizada mentalmente, que é o objetivo de quem está no poder nessa sociedade, eles estão conseguindo. Então isso cria uma realidade autoritária, controladora, manipuladora, né? Porque a pessoa não entra em processo lógico, a pessoa não entra em processo intuitivo, a pessoa não liga para o que é verdade, a pessoa se relaciona só com o ego. Tudo isso que eu tenho apresentado nessa série. Você não tem como você ligar para a verdade o suficiente se você está baseado em todas essas distrações pequenininhas que eles botam no caminho. São diversas distrações colocadas no caminho e as pessoas só estão ligando para isso, para as distrações. Então, se a gente tiver um indivíduo que se baseia em conhecimento verdadeiro, nas leis naturais, na moral, na ética, nós teríamos uma sociedade que representaria a pura ordem, onde a verdade é colocada como diretriz e guia para criar um convívio e um mundo melhor, e não é tomado como guia e diretriz as leis dos homens que são escritas em papéis e que não tem nada a ver com o que a realidade é, né? Então, essa é a parte, a gente vai falar do ego e do trivium e desse processo da realidade hoje, para não ficar muito grande essa parte. E agora eu vou dar um pouco da introdução do que a gente vai falar na próxima parte do Desmistificando a Espiritualidade. Sobre religião. Agora a gente vai fazer um papo que as pessoas não gostam muito de falar, mas a gente tem que falar. Olá, voltando do nosso intervalo, pequeno intervalo, então vamos falar sobre a religião, sobre como que isso se conecta com o estado desperto e com a espiritualidade. Primeiramente, você estar realmente desperto também significa você estar livre de todas as religiões que escravizam o pensamento, ou no hemisfério esquerdo ou no hemisfério direito do cérebro. Para a gente entender o porquê que a gente está falando da religião, a gente vai entender agora de onde vem a palavra que deu origem a esse termo religião e por que ela se conecta com esse estado desperto ou controlador ou inteligente. Então, a religião ela vem do verbo do latim religare, que pode ser entendido como segurar, manter preso ou impedir o progresso. Mas ela também pode significar reconectar-se, voltar ao estado conecto. Então, a gente pode dizer que a religião ela tem um aspecto controlador hoje em dia, né? Porque ela foi dominada por pessoas que controlam o mundo para esse propósito, para manter esse propósito. Mas ela também tem aspectos da verdade intrínseco nas raízes dela. Se você for procurar a raiz esotérica realmente da religião, de todas elas, você vai encontrar a verdade lá, aspectos da verdade lá. Então, a religião controladora, ela segura a gente contra um progresso, ela impede o nosso progresso. É um sistema de controle baseado nas crenças dogmáticas, ou seja, crenças que não são questionadas. Isso é um dogma, é uma coisa que não é questionada. Então, ela coloca o cérebro numa prisão mental onde a pessoa não se indaga sobre as coisas. Nesse tipo de religião, você não engaja em processo lógico, porque você está muito calcificado nessa crença para você pensar sobre ela criticamente, para você analisar ela criticamente. Então, nesse tipo de religião, não há progresso na consciência. Eles fazem com que você não consiga engajar nesses processos lógicos e a religião controla esse processo, controla esse lado do cérebro direito para o lado esquerdo ficar totalmente bloqueado, né, como a gente viu. Então, exemplos das religiões que controlam o indivíduo pelo lado direito do cérebro são o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, que são esses extremos religiosos. Você tem um ismo no final,
é dessas que eu tô falando. Esse tipo de religião são sistemas desenhados para controlar a mente. Eles trabalham através, como eu falei já, do extremo direito do cérebro, né? Então eles são feitos para controlar esse lado direito. E por mais que elas tenham a verdade nas suas raízes, elas estão sendo, né? Na verdade não foram, mas estão sendo utilizadas para pegar um pouco da verdade, atrair as pessoas, por causa que ela tem um pouco dessa verdade, e daí eles distorcem essa verdade no final, entendeu? Então as pessoas que estão no controle hoje do mundo, elas têm esse interesse de controlar o homem através desse tipo também. Agora, as religiões que controlam o lado esquerdo, elas são relacionadas à autoridade, como a gente viu lá no desequilíbrio do cérebro lá, no hemisfério. Elas são baseadas na crença de que a autoridade é uma coisa boa, como o governo ou o cientificismo. Então, o cientificismo, vamos explicar um pouco sobre o que é o cientificismo, e nada mais é do que acreditar que a ciência moderna é a resposta para todas as coisas, ou que se a ciência não consegue chegar na resposta é porque não tem uma resposta, entendeu? Uma coisa muito importante sobre o cientificismo, sobre essa crença, é que ela nunca vai estudar sobre algo que descomprove ou que não dê lucro ou que acabe com a carreira das pessoas científicas renomadas, entendeu? Se você acha realmente que a ciência moderna tá aí para achar a verdade, você tá se enganando, porque ela não funciona dessa forma. A ciência ela tá aí somente para ganhar mais dinheiro e enganar mais pessoas, mas ela também, como eu disse, ela tem aspectos nas raízes da ciência, os aspectos inquisitivos, os aspectos da lógica, esses aspectos são relacionados à lógica e à verdade, mas eles, como eu disse, eles distorcem a verdade para chegar numa outra resposta, num outro meio. Então, esse lado esquerdo, as religiões que controlam o lado esquerdo do cérebro, o hemisfério, são o governo e o cientificismo. Você pode achar que isso não é religião, mas são formas de controle e aprisionamento mental, então são religiões. Outra forma de controle mental que também pode ter a verdade, né? Mas a maioria hoje em dia é feita para dividir todo mundo. Agora, a maior religião do mundo, a maior religião de todas, é o dinheiro. Não tem como a gente não falar do dinheiro como religião, né? É uma religião que se situa no centro de todas. É um fato, ponto. Você não precisa pensar nem duas vezes. Ela é uma forma de controle também, porque é um papel que as pessoas têm crença nele, que ele tem um poder, um valor, né? E ele controla a maior parte da população hoje em dia, né? Independente da religião, das outras religiões que eu falei, da esquerda ou da direita do cérebro, essa, com certeza, a maioria do mundo está enfiada nele, né? Então é uma crença num pedaço mágico de papel ou em dígitos numa tela de computador que estão lá sendo guardados. É uma religião mais poderosa da Terra. Você realmente acreditar que o pedaço de papel tem algum valor intrínseco nele, ou que teu dinheiro, teu valor da tua vida, do teu trabalho está lá guardado no banco, isso é realmente você está sob controle mental. Não tem desculpa. É isso. Um sistema que cria dívida, o dinheiro é um sistema que cria dívida, pobreza, diferença social, né? Se você crê que ele serve para alguma coisa boa, você está sob controle mental. Ele não tem valor nenhum. Tudo que a gente faz e vive e precisa fazer, a gente consegue fazer sem dinheiro, sem nada de dinheiro, entendeu? E mesmo assim, mesmo ele não tendo valor nenhum, todas as religiões que controlam os outros hemisférios do cérebro, o esquerdo ou o direito, sem ser o dinheiro, eles também acabam sendo controlados pelo dinheiro, no final, certo? Você pode ver a movimento New Age, acho que a única coisa que dá para dizer que talvez não seja muito relacionada com dinheiro é o budismo, mas até lá eles têm templos e ouro e etc, etc, etc. Então o dinheiro no final ele sempre está por trás desses movimentos controladores. Então agora, depois que a gente estudou sobre esses dois aspectos, o lado esquerdo e o lado direito, quais religiões que controlam qual lado do cérebro direitinho, a gente vai explicar melhor como que esses sistemas de controle trabalham para controlar cada hemisfério do cérebro, o que eles fazem, como é que eles deixam o indivíduo, etc. Então, o lado esquerdo, que é o lado do governo e do cientificismo, ele é uma crença
totalmente errada, baseada no erro, que investir autoridade em certos indivíduos é certo, é correto, e que alguns poucos podem dominar os demais indivíduos. Então, o desequilíbrio nesse lado esquerdo geralmente leva uma pessoa autoritária, né? Porque ela desenvolve o pensamento que ela tem o direito de controlar os outros, entendeu? O governo é um exemplo muito bom disso, né? Ela desenvolve o pensamento que ela tem o direito de controlar os outros através da manipulação ou até mesmo da violência. Então, é uma pessoa autoritária, violenta. Isso que esse tipo de crença, tipo de religião e desequilíbrio no cérebro cria, né? Pode ver o governo, como eu já falei, é um exemplo perfeito disso. Eles querem controlar as pessoas através da violência. E eles investem poderes em certos indivíduos, né? Que eles creem que esses indivíduos têm o direito de ter mais direitos do que os outros, do que os demais. Então, você achar que uma pessoa tem mais direitos que você, isso te bota num estado do quê? De você é um cara que gosta de seguir ordens, é uma pessoa que gosta de seguir ordens. Você não engaja muito no processo intuitivo de relacionar isso, se isso é verdadeiro, se isso faz bem pro próximo ou não. Entendeu? Você simplesmente segue o que é dito. É uma pessoa que está sempre. Esse tipo de pessoa é a pessoa que segue o governo, que gosta de ter um governo. Entendeu? E o cientificismo nessa área, ele entra como a pessoa que pensa que ciência é a resposta para todas as coisas, ela dificilmente ela vai revogar esse tipo de pensamento dela, né? Então é como se fosse ela como se ela desse a autoridade para as pessoas que estão acima dela na ciência, ou as pessoas que já morreram, os cientistas que já morreram, deles ditarem sobre o que a realidade é feita ou não é feita, e eles dificilmente vão duvidar do que foi dito pelos caras que já morreram ou pelos físicos gigantes que estão aí hoje em dia, que são conhecidos. É exatamente o mesmo nível de autoridade, de seguir ordem e de ser ingênuo, certo? Então, esse é o lado esquerdo. O lado direito, ele envolve daí a religião e o movimento New Age. O movimento New Age é aquele movimento que tudo se baseia no teu pensamento. Você consegue mudar a realidade através do pensamento. Você não pode julgar as pessoas. Cada um tem seu tempo. Sabe essa coisa do New Age? Se você não conhece um pouco do New Age, você deveria estudar. É a pura balela vestida de forma bonita para que eles vendam para vocês, e vocês não consigam discernir ou julgar, né? Eles querem que você desligue o processador do teu computador, do teu cérebro, para que você não consiga julgar o que ela é relacionada e você aceite ela porque ela está vestida de uma forma bonita. Isso é o movimento New Age. Eles pegam certas verdadezinhas e diferenciam ela da verdade normal. Eles conseguem atrair as pessoas porque ela soa um pouco, a intuição ela soa um pouco verdadeira, mas no final ela é totalmente modificada. Então, o lado direito do cérebro, que trabalha com a religião cultural e o movimento New Age, são religiões que trabalham com o sentimento, e ele bloqueia a parte lógica do cérebro. Então você não é capaz de engajar nos processos lógicos, e esse desequilíbrio é baseado na crença que, independentemente do que a gente fizer, tudo já foi predestinado. Tudo que foi e vai ser já está salvo de qualquer forma, mesmo se a gente não fizer nada. Então a gente não tem que tomar ação nenhuma. Como eu escrevi ali, se a gente deixar de lado nossos direitos de agir, nosso livre-arbítrio, nossa responsabilidade, alguma entidade, algum ET, algum guru, alguma força mística vai salvar a gente. Que é simplesmente assim que funciona. Entendeu? Esse é o tipo de pensamento que esse desequilíbrio cria. Então, é uma crença que te impede de tomar ação e engajar no processo lógico para discernir essa modalidade falsa da realidade. Então, se você está preso do lado direito do cérebro, dificilmente você vai se perguntar sobre as coisas. O lado esquerdo também você não se pergunta muito sobre as coisas, mas você é uma pessoa que segue ordens dos outros. E no lado direito você não necessariamente você é uma pessoa que segue ordens, mas você é uma pessoa tão ingênua que você não se importa o suficiente para você entrar no processo lógico de se perguntar se isso realmente encaixa com a verdade. Entendeu? Então, isso acaba gerando uma pessoa controlada por propósitos que ela desconhece, propósitos de outras pessoas. Ela simplesmente quer acreditar que algo bom vai sair disso, sendo que não é assim que a realidade funciona. A realidade exige processo lógico, existe a ação, certo? Então, se você ficar só
acreditando, né? Porque acreditar é uma coisa muito ruim, como eu já disse. Se você ficar só acreditando que simplesmente acreditar vai sair alguma coisa boa, você está aprisionado dentro da tua própria mente, porque a realidade realmente não funciona assim. E se você está controlado nessa condição, ou de achar que as coisas vão surgir do nada, ou achar que a pessoa que tem autoridade é a pessoa que está correta, você não vai estar no meio termo e você não vai conseguir discernir ou julgar as coisas corretamente, né? Então, quando você tem os dois extremos na mesma pessoa, no mesmo indivíduo, você tem uma condição de uma mente totalmente incorrente, escravizada e presa, certo? E qual que você acha que seria o resultado, como a gente viu no Trivium, qual você acha que seria o comportamento humano, o resultado dessa sociedade, como é que ela seria quando a maioria vive dessa forma? Ou a pessoa tem um lado de desequilíbrio, ou ela tem os dois lados. Você vai ganhar uma terra inteiramente acorrentada e presa, exatamente onde a gente está hoje. Você tem que reconhecer, se você não acha que é o estado que a gente está hoje, que é acorrentado e preso e ignorante, você está sendo muito, muito ingênuo, entendeu? Você tem que estudar o suficiente para você estar desperto o suficiente para reconhecer que esse estado que nós estamos agora é exatamente assim. Uma terra acorrentada, ignorante, porque não quer descobrir, não quer conhecer, certo? Então, para não ficar muito, muito longo esse vídeo, a gente vai terminar nesse assunto aqui agora, né? A gente falou sobre o ego, sobre o trivium, sobre as religiões culturais, sobre as religiões, sobre o dinheiro, que não é uma religião cultural, mas é uma religião criada também para controlar o cérebro, os hemisférios do cérebro, e o que leva a nossa sociedade a estar nessas correntes, a ter uma terra imprisionada no pensamento, nas ações, nas emoções. Então, no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a lei natural, que é importantíssima da gente entender para desmistificar a espiritualidade, entre outras coisas a mais. Então, até o próximo vídeo, galera.